Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje gostaria de dar continuidade ao assunto sobre a pessoa do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de ter como base para falarmos sobre a personalidade do Espírito Santo o livro de Atos dos Apóstolos, o qual poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, desde os primeiros capítulos, poderemos observar a ação do Espírito Santo em todo o livro. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. E Lucas é considerado um historiador. E um historiador é aquele que narra a história da maneira mais fidedigna possível, deixando de lado todos os seus preconceitos, todas as suas ideias pré-concebidas. O historiador é fiel aos fatos. E Lucas, nesse sentido, é considerado por muitos historiadores dos dias de hoje um historiador confiável, digno de credibilidade na sua narrativa histórica. E como um bom historiador, Lucas tratava mito como mito e realidade como realidade. Ou seja, ele não precisava ficar maquiando a história. O que era fato, ele narrava como fato. O que era mito, narraria como mito. E o que era pessoa, ele narraria como pessoa. Aí vem a pergunta: o que é que tem a ver a personalidade, a pessoa do Espírito Santo com isto? Tem a ver que Lucas, em sua narrativa histórica, sempre apresentou o Espírito Santo como uma pessoa e não apenas como uma força ativa ou como uma energia sem personalidade alguma. Ele sempre atribuiu à pessoa do Espírito Santo ações, desenvolturas e características humanas, de forma que ele reproduziu no seu livro de Atos dos Apóstolos as verdadeiras impressões que não somente ele, mas que o próprio Senhor Jesus e os apóstolos tinham acerca do Espírito Santo, os quais sempre o trataram como uma pessoa e não como uma coisa ou algo desprovido de vida própria. Ele descreveu, ele representou no seu livro histórico de forma fidedigna a maneira como a igreja e os primeiros cristãos tratavam o Espírito Santo. Portanto, é notadamente observado que a igreja, desde os primeiros séculos, entendiam que o Espírito Santo agia como uma pessoa e era tido como uma pessoa. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos observar que o Espírito Santo ajudou na condução da igreja, inclusive orientando os próprios apóstolos, falando o que eles deveriam fazer e até mesmo impedindo, em alguns momentos, que eles tomassem certas decisões. Vemos também no livro de Atos dos Apóstolos o Espírito Santo falando em primeira pessoa,
como por exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o verso de número 2, onde ele próprio determina a separação e o envio de pessoas ao campo missionário. Então, senhoras e senhores, a que conclusão chegamos em este curto vídeo? Concluímos que o Espírito Santo é uma pessoa, pois o mesmo foi inserido na narrativa histórica e entendido pela Igreja Cristã desde os seus primórdios como uma pessoa. Lucas, como um bom historiador, ele representou em sua narrativa histórica o Espírito Santo como uma pessoa. E isto é irrefutável. Vou deixar na descrição do vídeo vários versículos do livro de Atos dos Apóstolos que comprovam a personalidade do Espírito Santo, historicamente falando. Com isto, vou terminando aqui o vídeo e agradeço a todos que chegaram até aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Dizendo Deus que sim.